Fala pessoal, hoje você vai aprender a jogar poker de uma forma simples e direta, porque saber jogar poker não é saber as regras e sim tomar as melhores decisões. Todos os vídeos que tem pela internet as pessoas vão ensinando as regras e essa é a última coisa que eu vou te explicar, porque é um jogo de pessoas. No jogo de poker, as cartas e as fichas são só instrumentos. Na verdade, nós estamos falando de um jogo de estratégia que é principalmente na relação com pessoas. E se você lida com pessoas ou é um executivo, nesse vídeo vai ficar mais fácil e interessante ainda você aprender a jogar poker em poucos minutos. Se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel Castro e empreendo no segmento de poker desde 2012. Já fundei alguns negócios, entre eles a Real Poker e a Poker Web. Além disso, escrevi o livro Negócio Poker, que ajuda empresários a investirem no segmento de poker. Dentre todos os clubes, centenas de clubes de poker que eu ajudei pelo Brasil, tem também uma operação grande no Japão, com mais de 200 clubes. E sou um apaixonado por poker, entrei nesse negócio porque lá atrás eu jogava poker com os amigos. Tenho alguns troféus, mas o principal, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar você a jogar poker do jeito que eu acredito que é o jeito mais simples e mais rápido. A primeira coisa, o jogo de poker, você precisa de uma mesa, fichas, baralho e pessoas, principalmente pessoas. E as regras que falam quais cartas ganham de quais cartas, essa é a última coisa que nós vamos ver, porque você vai entender que de fato o mais importante é a dinâmica do jogo. A primeira coisa que vão te perguntar quando você for jogar poker é se o formato é de torneio ou de cash game. O modelo cash game, vou usar o exemplo aqui dos nossos jogadores, qualquer pessoa a qualquer momento pode sentar na mesa com quantidades diferentes de fichas, tá? Porque essas fichas vão ter o valor monetário que elas representam. Então, por exemplo, aqui nós estamos simulando com fichas de R$1. Então, cada uma ficha dessa equivale a R$1. Esse jogador, quando ele senta na mesa, ele troca lá no caixa dinheiro reais por fichas. Esse jogador aqui trocou uma quantidade maior e esse, por exemplo, só trocou R$3 nesse exemplo. Essas pessoas vão jogar a partida e elas podem sair e entrar a qualquer momento. Então, nessa simulação aqui, vamos supor que esse jogador sentou, jogou aqui algumas jogadas, ganhou desse outro jogador e desse outro jogador um pouco de fichas, teve uma vitória. Esse jogador pode simplesmente sair e devolver essas fichas lá no caixa para poder pegar o seu dinheiro e ir embora a qualquer momento. Assim como se uma pessoa perde as fichas para uma outra aqui, ela pode recomprar mais lá do caixa e continuar jogando. Já no formato torneio, ele é um pouco diferente. Todos os jogadores vão receber as fichas iguais e eles pagaram o mesmo valor por elas, que é a inscrição daquele torneio. E as fichas vão ter valor em pontos, elas não possuem valor monetário entre essas fichas. No jogo de torneio, o objetivo é ganhar as fichas do seu oponente até que no final ele seja eliminado. Então, quando um jogador vai perdendo as suas fichas, ele vai sendo eliminado. Esse outro jogador perde as fichas, ele vai sendo eliminado. Até que no final, dois se enfrentam e um leva todas as fichas e é o grande campeão do torneio. Nesse formato de torneio, os valores que as pessoas pagaram pelas inscrições vão para o campeão ou, se definido, pode o primeiro, o segundo ou terceiro ganharem fatias dessa premiação. E independente se o formato é cash game ou torneio, as regras do jogo são iguais e o objetivo é o mesmo, ganhar as fichas do seu oponente. A segunda pergunta que provavelmente vão te fazer é se a modalidade que você quer jogar de poker é Texas Hold'em ou Omaha. E as duas modalidades se aplicam àqueles dois formatos, de cash ou torneio. O que muda, o Texas Hold'em, que é o mais famoso, cada jogador recebe na sua mão 2 cartas e 5 cartas são comunitárias para que todos os jogadores possam utilizar em comunidade. O jogo de Omaha, as 5 cartas comunitárias funcionam da mesma forma, a diferença é que cada jogador vai receber 4 ou 5 cartas. Mas nesse vídeo vamos falar só do modelo Texas Hold'em, que é com 2 cartas e a modalidade mais praticada. Então, em resumo, o poker é um jogo em que você tem como objetivo fazer jogadas para ganhar as fichas do seu oponente. E com isso que você já aprendeu até agora, você já está apto para ir em qualquer clube de poker, em qualquer torneio ou até mesmo com poker com seus amigos,
e sentar em uma mesa, porque você já entendeu como que você entra nessa partida e o que você tem que buscar. Agora eu vou te ensinar uma segunda parte, que é como funciona a dinâmica do jogo, e depois nós vamos para uma terceira parte, que é falando sobre as regras específicas de cada carta, que é o que eu disse que é a parte menos importante, e por último ainda vou te dar algumas dicas matadoras aí para você já ter alguma vantagem em relação aos seus amigos. Então vamos começar aqui a nossa partida. Nós vamos jogar um formato torneio de Texas Hold'em. Então, cada uma das pessoas já tem quantidade de fichas iguais e nós vamos começar a partida. A primeira coisa e mais importante são as pessoas. Como eu falei, as cartas e fichas são só instrumentos. Dito isso, vamos entender quem são as pessoas? Porque assim como na vida e nos negócios, você lida diferente com cada tipo de personalidade, aqui é da mesma forma. Então, um exemplo aqui, ó. Esse bonequinho aqui, ó, tá com a cara meio brava. Vamos traçar esse perfil que é um jogador mais agressivo, que faz apostas maiores. Muitas vezes um perfil muito comum em pessoas da área comercial, negociadores e tudo mais. Esse aqui tá com a carinha de assustado, ó. Vamos falar que o perfil dele é um perfil um pouco mais comedido, que tem um pouco mais de medo, mais seguro, parecido geralmente com pessoas que trabalham na área financeira, analistas e tudo mais. Esse aqui vamos dizer, não tem uma cara específica, mas que é uma pessoa ok, mais conservadora, mais tranquilo. E aqui, esse daqui vamos dizer que é um profissional do poker, alguém que sabe muito, que entende muito da estratégia e de todas as regras. Dito isso, o primeiro ponto é você, quando senta numa mesa, começar a entender e observar quem são essas pessoas e como elas se comportam, porque isso vai fazer total diferença no seu jogo. Lembre-se sempre, é um jogo de pessoas. O que eu quero dizer com isso, tá? Uma pessoa que é agressiva, bem provavelmente é uma pessoa que blefa muito. Uma pessoa que é um pouco mais comedida, muitas vezes ela vai fugir e vai perder para os seus blefs. Então, você vai entender um pouco mais da dinâmica do jogo, mas é importante ter isso bem frisado. Cada uma das pessoas tem comportamento diferente. E o jeito de você detectar isso no jogo é observando as jogadas que essa pessoa faz, se ela joga com muita frequência, se ela faz apostas altas com frequência, porque isso são informações ocultas, mas que a pessoa está falando através dos movimentos dela. Beleza, agora vamos para o jogo, né? Como que funciona essa partida? As pessoas estão sentadas com as suas fichas e você está aí provavelmente com as suas fichas sentada na mesa também. Tem um botão que a gente chama de botão do dealer, é um botão branco que ele vai girar por todas as posições, por todas as pessoas na mesa e ele marca de onde começa a rodada. Inicialmente isso é feito por sorteio e vamos aqui dizer que essa pessoa está com o botão de dealer. Considerando isso, as cartas são distribuídas a partir desse ponto, em que em cada pessoa vão receber duas cartas, né? Como está aqui. Uma vez que as cartas estão distribuídas, sempre no sentido horário, os jogadores que estão à direita do dealer iniciam as suas apostas, sendo que o primeiro jogador e o segundo precisam fazer apostas obrigatórias. Eles são chamados de Small Blind e Big Blind, sendo essa a aposta inteira e essa a metade da outra obrigatoriamente, mesmo se eles não gostarem das cartas. Os jogadores seguintes terão a opção de dizer se querem jogar ou não querem jogar. Então, é importante entender que agora os jogadores possuem 3 opções de ações. A primeira dessas ações é Fold, que é não quero, não gostei das minhas cartas. Os jogadores nesse momento todos podem ver as suas cartas e eles podem decidir se eles querem ou não. Então uma é Fold. A segunda é Call, que é o mesmo que pagar essa aposta que já está pré-determinada. E a terceira é Raise, que é você aumentar o valor de uma aposta já realizada. Cada um dos jogadores podem fazer isso. Essa rodada ela vai acontecer até todas as apostas de todos os jogadores estiverem iguais. Então, por exemplo, esse jogador aqui, ele fez uma ação que é pagar o que está ali, que é o call. Então, ele gostou das cartas e quer jogar. Esse jogador aqui, lembra que é o assustado? Ele olhou e falou assim, não quero jogar. Ele joga as suas cartas fora, fold, e ele não precisa participar dessa partida e nem comprometeu nenhuma das suas fichas. Esse jogador só colocou uma ficha. Ele precisa, no mínimo, completar para ficar igual aos outros, mas ele ainda tem direito da ação de ser raise.
São as 3 ações. Fold, ele pode fugir e nisso ele já perde, essa daqui que já está comprometida. Call, ele paga. Ou raise, ele aumenta as apostas. Esse jogador é um jogador aqui experiente, ele olhou as cartas e decidiu que as cartas dele são ruins. Ele vai fugir com essas cartas. Esse dinheiro dele já está aqui na mesa, em que vai ser disputado por esses outros 2 jogadores aqui em questão. Vou colocar de fora aqui, que essa é desse jogador e essa é desse jogador, mas as apostas ficam sempre na mesa. Rodada concluída, fichas iguais, essas fichas são juntadas e elas já fazem parte aqui da mesa e esses jogadores vão continuar disputando por ela. Então, o responsável pelas cartas vai queimar uma carta, simplesmente porque às vezes uma carta está marcada, essa é a regra, ele tira ela de cima, tá? Sempre antes de virar você tira uma de cima e abre as próximas 3 nesse caso, que é o que nós chamamos de flop, ok? Aberto o flop, as decisões são no sentido horário, a primeira pessoa a falar deveria ser essa, mas ele já está fora, ele fugiu com suas cartas. Então, após ele, esse jogador tem cartas. Então, esse jogador olha suas cartas, vê o que tem na mesa e aí ele tem agora o que seriam 4 opções no total, mas você vai ver que algumas delas nem se aplicam. Lembra que antes de abrir as cartas, que é o que a gente chama de pré-flop, né? Antes do flop, eles tinham 3 opções, que era fold, que era fugir, que era pagar as apostas ou que era aumentar as apostas. Nesse caso aqui, como ele é o primeiro a falar, ele ainda tem a opção que a gente chama de check, ou muitas vezes a pessoa só bate na mesa para falar o check. O check significa que essa pessoa não quer fazer nada, ele só quer passar a vez. E por que ele pode fazer isso? Ele é o primeiro a falar, então não faz sentido ele dar fold, ele até pode jogar as cartas dele fora, que é o fold, mas não faz sentido. O call, que é pagar a aposta de alguém, não faz sentido porque não tem ninguém que fez a aposta aqui. Raise, esse ele pode fazer, ele pode olhar para as cartas e ver que ele pode aumentar uma aposta. E o check, que é passar a ação em diante. Então, esse jogador aqui, ele decidiu que ele quer fazer check, então ele passa à frente. Nós olhamos agora aqui para esse jogador, tá? E esse é um jogador, lembra que ele é um pouco mais agressivo, ele olha para isso e ele decide fazer uma aposta de 3 fichas. Agora, essa rodada ela continua com o jogador que ainda tem cartas e ele tem que tomar uma nova decisão, porque esse jogo só vai em frente quando as apostas estão niveladas. Agora esse jogador ele pode dar fold, que é desistir de tudo e ele já perde o que ele colocou. Ele pode dar call, que é pagar essas apostas e nós vamos virar uma nova carta. Ou ele pode dar um raise, né, aumentar a aposta em cima da aposta daquele cara, desde que seja pelo menos o dobro. Então ele pode aumentar para 6 aqui. Nesse caso, esse é um jogador experiente, ele olhou as cartas dele, ele viu que não valeria a pena e aí ele decide fugir, decide dar fold, tá? E aí com isso, ele joga as cartas dele no monte e ele desiste das fichas que ele já colocou. E esse jogador aqui, por sua vez, ganha todas essas fichas. E com isso, um jogador só tem as cartas e ninguém ficou mais na partida, ele levou essas fichas antes mesmo da conclusão aqui de abertura de 4, 5 cartas. Então perceba que nessa primeira simulação de jogada que nós fizemos, um jogador ganhou as fichas do oponente sem mesmo apresentar e ver a regra, quem é que ganha. Por isso que eu te expliquei, isso vai valer daqui a pouco, vai ser importante você saber, mas daqui a pouco. Então esse jogador ganhou todas essas fichas. Uma vez concluída a rodada, o botão de dealer passa para a próxima posição à esquerda e as ações serão a partir desse movimento. O baralho é embaralhado novamente e as cartas são redistribuídas. Sempre é a primeira pessoa à esquerda do dealer e cada uma das pessoas recebem novamente 2 cartas. Todos podem olhar as suas cartas e tomarem as suas decisões. Então, a primeira pessoa à esquerda é o small blind, obrigatoriamente 1. A segunda pessoa, obrigatoriamente 2. E então, essa pessoa tem a tomada de decisão. Ela pode fold, fugir, call, pagar 2 ou raise, aumentar as apostas. Esse é um jogador, lembra que eu falei que ele era
o nosso jogador assustado ali com a medida, ele deu fold, não quis se envolver, não quis comprometer com as suas fichas. Esse jogador aqui em uma boa posição, acha que tem boas cartas, ele vai dar call, vai pagar a aposta. Esse nosso jogador profissional aqui, ele já acha que ele não está tão bem e ele vai só pagar, acho que está médio, como ele já tinha colocado uma, vai colocar. E aqui agora eu vou simular essa rodada até o final, abrindo as 5 cartas do flop para você, do board, para você entender qual que é a dinâmica até o final para ver quem ganha, tá? E aí, esse jogador aqui que é um jogador agressivo, ele diz, ele é o big, é o último a falar, porque a primeira aposta dele era uma aposta obrigatória, mas ele é o último a falar, então ele pode ainda assim fazer algum movimento de raise nesse caso. Fold não faz sentido, call não faz sentido porque já estão iguais, ele pode fazer sim um raise. Vamos simular aqui que ele fez um raise. Ele, não, 2 é pouco, eu quero 4. Nesse momento, esses jogadores precisam decidir se eles querem ir ou não. Esse jogador que tinha colocado 2 parecia bom, mas 4 é muito. Então ele decide fugir. Quando ele foge, ele automaticamente deixa essas fichas para trás. Ele está abrindo mão dessas fichas, então ele já perdeu essas fichas. E esse jogador aqui, vamos dizer que ele decide pagar. Então agora 4 fichas com 4 estão iguais às fichas. As fichas são levadas ao meio e nós vamos para o flop. Então, queima uma carta, nós vamos abrir 3 cartas, tá? Então, nesse cenário aqui, o jogador primeiro a falar, ele tem aquelas 4 opções. Vamos dizer que ele não quer aumentar, ele só dá check, passa a vez. Esse jogador aqui, como chegou a ação para ele em check, ele pode só dar check também, então ele dá check. Então, feito isso, estão iguais as apostas, passaram por todas as pessoas e aí a gente vai abrir mais uma carta, que é o turn. Queima uma e abre. Então abre-se aqui o turn, tá? Temos mais uma rodada. Esse jogador da esquerda, ele toma uma decisão novamente e ele olha e dá check. Esse jogador, por sua vez, fala, eu quero apostar 2. Agora, esse jogador tem uma escolha difícil. Por quê? Ele precisa, no mínimo, nivelar essa aposta, ou se ele fugir, ele já perde tudo que ele colocou, como foi na rodada anterior. Mas vamos considerar que ele quer ver o que vai acontecer. Então, ele aposta 2 fichas, tá? Então, as apostas estão iguais. Então, com isso, a gente conclui a rodada. As fichas vão para o meio e nós vamos abrir a última carta, queima uma, e nós abrimos a 5ª carta, que é o river. Então, com isso, esse jogador aqui dá check, esse outro jogador aqui decide que não quer apostar mais também, então ele dá check, mas todas essas rodadas eles têm todas aquelas opções, que é o check, o fold e o raise, beleza? Então, abertas 5 cartas, ninguém quer apostar mais, agora sim, cada um dos seus jogadores vira suas cartas para ver quem é o ganhador. Nesse caso aqui, não se preocupe com isso ainda, tá? Esse jogador é o ganhador porque ele tem aqui uma trinca de 10, tá vendo? 10, 10, 10, 10, tá? Então, nesse caso, esse jogador ganha todas essas fichas daquele outro jogador. Concluiu uma rodada, passa-se o botão de dealer e vamos para mais uma rodada, hein? Baralho, baralho. Então, primeiro jogador, lembra? Small blind, obrigatório 1, big blind, obrigatório 2. E distribui-se as cartas, 2 cartas para cada jogador, para a gente ir para mais uma terceira e última rodada, para vocês entenderem aqui, por fim, essa dinâmica. Então, esse jogador aqui está com todas as... já está com big pago. Esse jogador aqui, ele decide que ele quer jogar. E esse jogador, ele resolve pagar 2. Esse jogador aqui, experiente, está com muita ficha, ele olha as suas cartas e aí ele decide que ele quer aumentar para 4. Ele aumenta a aposta. Esse jogador, ele tem as opções de fugir, perder, pagar ou até mesmo fazer um raise em cima daquele jogador. Ele poderia aumentar mais ainda as fichas, né? Então, esse jogador, ele acabou de perder muitas fichas, ele acha que as cartas dele não são boas e ele decide fugir, já perde isso. Esse jogador aqui é comedido, mas agora ele parece que tem boas cartas. Para reparar,
tá? O que acontece nessa situação, quando eu falo que é um jogo de pessoas. Essa pessoa que não tinha jogado nenhuma vez e ela decidiu jogar agora. Isso por si só já é um grande sinal, que bem provavelmente esse jogador tem boas cartas, porque é um jogador que joga pouco. Diferente daquele jogador ali que já jogou todas as mãos, é a primeira vez que ele nem participa. Então, esse jogador aqui, que estava disposto a pagar 2, ele vê que esse jogador aumentou mais, ou seja, parece que ele está muito bom, porque ele já aumentou muito. Esse outro jogador aqui que nunca joga decidiu pagar mais, então bem provavelmente essas cartas dele não é boa perto dos outros. Então eram cartas medianas que ele estava disposto a pagar 2, mas pagar 4 contra 2 caras que parecem muito bons, esse cara vai decidir fugir e perde 2, em vez de se comprometer e perder mais. Viu como é uma análise de comportamento de pessoas a sua tomada de decisão? Até agora a gente nem falou de regras de cartas. Então, as apostas estão niveladas, ok? E aí, junta-se aqui e vamos abrir o flop. Então, queimou uma carta e abre-se 3, que abre o flop, ok? Então, nessa situação aqui, o botão de dealer está aqui, esse jogador é o primeiro a falar. Esse jogador aqui, ele dá check. E esse jogador aqui experiente, sabendo que esse jogador é um jogador medroso, tende a não jogar muitas cartas, ele faz uma aposta alta, porque ele está fazendo essa análise, acreditando que vai fazer com que esse jogador fuja e ele ganhe todas essas fichas sem nem ter que mostrar. Então ele faz isso, vamos dizer assim, que é um blefe. Nas cartas dele aqui ele não fez nenhuma nem combinação, e essas cartas são ocultas dele. Então ele tenta um blefe ali de 4 fichas. E aí esse jogador aqui, olha, ele fez uma boa jogada aqui, é uma jogada de asas. Então aquele jogador por leitura tentou um blefe, mas deu errado, porque esse jogador aqui tem boas cartas nessa simulação e decide pagar. Então ele paga, uma vez que ele está sem ficha, é o famoso all-in, que é quando a pessoa já colocou todas as suas fichas. E nesse momento a gente vira para ver quem ganha. Mas sempre, quando as apostas estão feitas, o all-in ele precisa abrir até a 5ª carta. Então abriu aqui, ele até fez uma combinação e abriu uma outra aqui. Esse jogador que estava parado até agora, esperou uma mão boa para jogar, jogou e ganhou todas essas fichas. E o poker, ele é muito disso mesmo, tá? Porque assim como nos negócios, assim como nas oportunidades, é preciso você explorar as melhores oportunidades que te aparecem e não necessariamente tentar dar tiro para todo lado. Então, concluída essa rodada de aposta, passa-se o botão de dealer e repete da mesma forma. Um jogador paga o small, o outro paga o big, tá? E as cartas são distribuídas 2 para cada pessoa. Bom, isso se repete, essa é a dinâmica do poker que você já entendeu até agora. Isso vai se repetindo até que aconteça das pessoas começarem a perder todas as suas fichas nas suas rodadas de aposta. Então, por exemplo, vamos dizer que esse jogador jogou e perdeu todas as suas fichas para esse. Ele é um jogador eliminado, então a gente continua, ele já está fora do torneio, a gente continua a partida com esses 3 e eles vão jogando. E aí imagine que esse jogador perde umas fichas para esse, perde para esses, na dinâmica ele também é eliminado e esses jogadores vão disputando até o final para ver quem é o campeão. Então lembrando sempre, o objetivo é você tomar as fichas do seu oponente. Considerado que o objetivo é você tomar as fichas do seu oponente, é uma lógica muito simples, muito simples. Quando você tem boas cartas, você faz uma aposta com a intenção do seu oponente pagar a sua aposta, porque você quer que ele pague com cartas piores para que você ganhe as fichas dele. E quando você acredita que suas cartas são piores que a do seu oponente ou que as cartas do seu oponente são ruins, você vai fazer apostas de forma agressiva com o objetivo do seu oponente fugir e desistir. Assim você ganha as fichas dele sem nem mostrar as cartas. Então vamos lá, hein? Vou repassar por essa parte porque ela é o conceito principal do jogo. Se eu tenho boas cartas, tenho uma boa combinação, eu tenho que fazer uma aposta a título do meu oponente colocar mais fichas na mesa e não fugir, porque senão não ganho mais fichas.
Eu quero que ele coloque mais fichas ali, coloque mais fichas para eu ganhar aquelas fichas, porque eu tô com uma mão muito boa. Agora, se eu acredito que meu oponente não tem boas cartas, eu vou fazer apostas com o objetivo dele desistir e eu já ganhar aquelas fichas que estão comprometidas no meio. Esse é o conceito do jogo. E essas decisões vão basear no que você está fazendo da leitura dessas pessoas pelo jeito que elas jogam e pelo quanto elas estão se envolvendo em cada uma daquelas rodadas de aposta. E no final, seu objetivo é sair como campeão aí da jogada. Então agora você já está apto aí a um torneio de pôquer e sabe o que você tem que fazer quando está sentado em uma mesa. Agora eu vou te ensinar como você faz para tomar as melhores decisões, que são as opções que você tem aí sim baseado nas cartas que você tem em mão. Mas perceba que até agora, antes mesmo de saber as combinações das cartas, você consegue jogar baseado no que as pessoas estão fazendo. E agora vamos para a terceira parte. Até agora você já aprendeu como chegar e sentar e escolher um torneio de pôquer para jogar. Você já aprendeu a dinâmica do jogo, então ao sentar numa mesa você já sabe o que você tem que fazer e como você tem que olhar para as outras pessoas. E agora só te falta saber quais são as combinações de cartas para saber se as cartas são boas ou se são ruins. Mas é tão incrível que inclusive tem um vídeo famoso na internet de um cara que ganhou, foi campeão de um torneio de pôquer com centenas de pessoas sem olhar suas cartas nenhuma vez, porque ele foi só tomando decisões baseado no comportamento das pessoas, fazendo as suas apostas ali. Então, agora a terceira parte que nós vamos falar aqui sobre quais são essas combinações de cartas. Se você procurar aí no Google, você vai achar muito fácil, que são os ranks das cartas de pôquer, o ranking de mãos. O que acontece no pôquer, né? Então, lembra que nós temos aqui os nossos jogadores, né? Vou colocar eles em posições aqui como se eles estivessem jogando ainda, né? Cada um naquela mesma posição que a gente já tinha eles, ok? Esses jogadores vão fazer combinações entre as cartas que tem em mãos com as que tem ali na mesa. Eu vou colocar as cartas deles abertas assim, mas de fato elas são fechadas, como você viu, cada um tem em segredo as suas próprias cartas, mas para dizer que eles precisam fazer as combinações das cartas que tem na mão com as cartas que vão estar aqui, que é o flop, turn e river. Então, no jogo de pôquer, o que consiste a regra básica, que é o que todo mundo ensina pela internet? É a combinação do que você faz nas suas cartas com o que você tem aqui, com o que tem na mesa. Então, por exemplo, esse jogador aqui, com essa mesa, ele não combina nada de cartas, ele não faz nenhum par, nenhuma sequência, nenhuma das jogadas possíveis. Esse jogador aqui, ele faz uma combinação de damas, que é, por exemplo, um par de dama. Esse jogador daqui, ele faz, por exemplo, um par de 2, é uma combinação. Já esse jogador aqui, ele faz o par de dama, mas que nesse caso nem vale de nada, porque ele faz um jogo muito melhor, que é o chamado flush, e já vou explicar para vocês todas, tá? Mas que são 5 cartas do mesmo naipe, tá vendo? Então ele faz um flush, que é uma grande jogada, então essa é a mão vitoriosa. Se esse jogo, essa rodada tivesse ido até o final, que é quando as pessoas abrem as 5 cartas, né, e tem as suas apostas igualadas, seria hora de ver para ver quem ganhou essa jogada, que no caso seria esse jogador. Então, quais são essas jogadas, tá? A primeira coisa para você entender é assim, o ranking não é difícil de decorar, mas você vai entender ele muito simples, porque quanto mais difícil uma combinação é de acontecer, mais esse jogo tem valor. Vamos supor aqui que esse jogador tem essas duas cartas, tá? O 5 e o 4. E aí, a gente abre aqui na mesa essas cartas aqui, tá? Então, esse jogador aqui, ele, entre as combinações, ele fez um par de 5. Então, o primeiro, um par, é uma jogada que tem um valor. Se um outro jogador tem aqui, por exemplo, outras cartas, por exemplo, aqui ele tem um 7 e um 8, tá? Esse jogador aqui, ele fez 2 pares, o 7 e o 8. Então, ele tem 2 jogadas, ou seja, esse jogador ganharia desse jogador aqui. Vamos supor que aquele nosso outro jogador ali tenha essas cartas aqui, ó, um par de rei aqui na mão. Esse jogador, ele fez uma trinca, que é essa, mas essas são 3 cartas iguais. Então ele ganha dos outros.
Nesse possível exemplo aqui, esse cara aqui é o ganhador dessas jogadas. Então, essas três aqui são as jogadas mais comuns, tá? Vamos continuar no ranking. Então, uma dupla, duas duplas e uma trinca, tá? Então, vamos seguir aqui. Vamos supor que esse outro jogador, ele tenha aqui um 6 e um 9, tá bom? Então, esse jogador que tem um 6 e um 9, ele fez um straight, que é uma sequência, que é uma sequência sempre com 5 cartas, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu vou até colocar aqui para você entender melhor como que é essa sequência que ele fez, que é uma sequência basicamente numérica das cartas, ó. O 5, o 6, o 7, que está aqui na combinação, o 8 e o 9, que eram as cartas que estavam na mão dele. E as outras cartas que estavam ali no flop não tem valor. Então, ele fez uma sequência que ganha de todas essas. Então, a gente continua porque ainda tem mais alguns exemplos de jogadas melhores do que essas da sequência e tudo mais. Então, vou dar um outro exemplo aqui para vocês de mais jogadas, tá? Então, vamos supor aqui que abriu no flop essas cartas aqui, ó. Abriu essas daqui. Então, vamos supor aqui já nessa outra jogada que abriram essas cartas comunitárias. Nós temos aqui esse jogador que tem essas cartas 8, 9 de espada. Então, esse jogador, ele fez um flush. O flush é ele ter 5 cartas do mesmo naipe. Olha, veja, 2, 1, 2, 3. Então, 5 cartas aqui do mesmo naipe. Essa é a jogada dele aqui para vencer a sequência e todas aquelas outras opções que a gente falou nessa combinação. Não confunda, tá? Às vezes as pessoas acham que isso aqui é um flush com 4 cartas. Mas não é, ou com 3. O flush, a sequência, que é aquela numérica, e o flush, ele só é válido quando ele é feito com a totalidade de 5 cartas entre o que você tem na mão e lá. Também funcionaria se essa carta de paus estivesse lá e essa estivesse aqui, porque ainda assim nós estamos falando de 5 cartas. Aqui está na mão dele, mas essas outras 4, entendeu? Então esse é um flush válido, ok? Mas seguindo a lógica aqui, então esse jogador tem um flush. Acima do flush, nós temos a possibilidade de ter um full house. Então, esse jogador aqui tem o que a gente chama do famoso full house, que é uma trinca, que é o rei aqui, e o 7, que é um par, uma trinca com um par. Eu estou dando esses exemplos com essas cartas, mas lembre-se que eu estou falando do tipo de combinações. Elas funcionariam para qualquer outras cartas. Então, vou até simular aqui algo diferente. Imagina que fosse um outro 7 que tivesse ali e não um rei. Então, aqui, imagina que fosse um 7 aqui, tá? Também é um full house. Por quê? É uma trinca com uma dupla. Então, isso funciona para o baralho inteiro. Ok, acima do flush, acima do full house, aí nós temos a opção que é a quadra. Então, vou dar um outro exemplo. Vou até mudar aqui, ó, tá? Vou pôr aqui. Para você entender, aqui a quadra que seria, por exemplo, esse outro jogador, se ele tivesse aqui esse par de 4 aqui na mão. Por quê? Ele fez 4 cartas iguais. Então, flush, que vai perder para o full house, que vai perder para a quadra, tá? Um dos maiores jogos. Por que que a quadra, que é quando você junta 4 cartas do mesmo número, é um grande jogo? Porque nós estamos falando que o poker ele é jogado com um baralho só. Então aqui estão todas as cartas possíveis, porque o baralho é feito por cada um dos naipes. Então se alguém tivesse aqui, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Se essa pessoa aqui tivesse um par de 7 com um par de 7, ele também faria uma quadra, tá vendo? E aí essa quadra ganha dessa, porque quando você tem empate de jogadas iguais, o desempate é na carta maior. Muito importante isso, tá? Serve para todo o ranking de cartas do poker. Quando há empate do mesmo estilo de jogada, por exemplo, um par com par, 2 par com 2 pares, ou trinca com trinca, sempre ganha a que é maior, tá? Então, o ranking sobrepõe as cartas, mas dentro do mesmo nível do ranking, ganha
quem faz a jogada maior. Funcionaria também no caso de um flush, tá? Então vou te dar um outro exemplo de desempate aqui. Imagine que o flush dessa pessoa aqui, ó, é um Ás e um 5. Então essa pessoa aqui tem um flush aqui, ó, fazendo essas 5 cartas de paus, e essa daqui também é um flush. Empate. Como que é o desempate? A carta mais alta. A carta mais alta dessa pessoa é um 9, a carta mais alta dessa pessoa é um Ás. Essa pessoa aqui ganha. E agora, soberano ainda a todos esses, uma jogada que é muito difícil de acontecer é quando a pessoa faz um straight flush. Lembra que eu ensinei o straight, que é a sequência? Lembra que é o flush, que é todos no mesmo naipe? Então, aqui fica claro o nome já. É uma sequência de números e também do mesmo naipe. Então eu vou montar aqui o baralho. Então eu vou fazer uma simulação. Imagine que aqui tenha essas cartas no flop, tá? E esse jogador aqui tem essa daqui, ok? Aqui para contemplar as últimas cartas, tá? Então essa jogada aqui é uma jogada super difícil de fazer. A pessoa tem aqui o straight flush. Então veja que ele faz uma sequência, tá? Correta aqui de 5 cartas, sempre 5 cartas, em 6, 7, 8, 9, 10. E poderia ser em outras faixas de cartas, tá? Como eu falei, poderia ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas aqui ele faz essa sequência que ele contempla aqui, então, uma sequência numérica e de números. Então esse é o straight flush. E agora a jogada mais incrível, a maior de todas, que não é superada por nenhuma outra, é o Royal Straight Flush, mas estatisticamente muito difícil de acontecer. Eu jogo poker há mais de 10 anos, aconteceu comigo só uma vez, que basicamente é o Straight Flush que eu acabei de ensinar, só que com as cartas mais altas do baralho. Então seria como se no flop virasse essas cartas aqui no board. Então essa pessoa ela vai conseguir fazer uma sequência, né? Que tem aqui, ó, 10, valete, dama, rei, ás, que é uma sequência numérica e uma sequência de pinta que vai, de naipes, né, que vai até o Ás, que é o top dos tops dos tops. E essa daqui é a maior jogada de todas. Agora que você já sabe jogar poker, eu vou te ensinar alguns detalhes para não cometer erros comuns que eu vejo todos os iniciantes cometendo. E basicamente é você entender o conceito das fichas com a relação de valor que elas realmente possuem e de investimento e de retorno, tá? Então assim, ó, o primeiro ponto é o quanto você deve pagar por uma aposta ou não baseado nas cartas que você tem. Então sempre leve em consideração o dinheiro que já está comprometido na mesa, que faz parte do prêmio a ser conquistado. O que eu quero dizer é o seguinte: se você tem boas chances de ganhar esse pote, não importa se o oponente fez uma grande aposta. Se você tem grandes chances e essa grande aposta é metade do que está lá, faz sentido que você aposte. Então, numa relação, vamos dizer assim, você tem 80% de chance de ganhar essa mão e a aposta do oponente é 50% do que está lá, é vantajoso você fazer o pagamento dessa aposta para poder validar se você tem a possibilidade de ganhar. A mesma coisa, às vezes acontece o inverso, tá? Você tem boas chances de ganhar, um pote está grande e o erro comum do iniciante vai lá e faz uma aposta pequena. O oponente, mesmo se ele não estiver tão bom e estiver esperando para fazer alguma jogada que ainda não se completou, muitas vezes ele vai pagar e você se coloca em risco. Não faz sentido uma aposta tão pequena para um prêmio tão grande. Então, sempre faça ações coerentes de apostar muitas vezes a metade do valor ou 30% do valor que já tem envolvido ali no pote, porque é sempre a relação de investimento para o prêmio que já está mobilizado. Então, apostas pequenas nunca vão fazer sentido. Quando você estiver jogando contra um iniciante, tente explorar isso. Imagine que esse jogador de laranjada aqui é um jogador experiente e tem 2 cartas de paus e só está esperando uma. O jogador inexperiente postou 2. Ele vai pagar para ver o paus, porque é vantajoso estatisticamente para ele. A chance de sair essa carta de paus aqui é muito grande. Então, se fosse um cenário diferente, imagine que esse jogador aqui, né, que ele já tivesse muitas fichas e ele fizesse uma aposta grande aqui, né? Esse jogador já desistiria e perderia tudo isso agora, porque seria um investimento muito alto para ele esperar uma carta que ainda não concluiu.
Então, o primeiro ponto é assim, sempre faça essa relação do investimento do dinheiro que já está na mesa. E a segunda matadora dica para você que é iniciante e já sabe toda essa dinâmica, não deixe parecer que você é iniciante. Eles não saberão. Se você sabe tomar as atitudes, né, as possibilidades das ações, não deixe transparecer que você não está entendendo o que está acontecendo, quais são as combinações, porque na mesa tem um croupier para dizer quem ganhou, quem não ganhou e o que você tem que fazer. Então, oculte, porque lembra que eu estava falando, a primeira coisa que nós falamos do curso, que é a personagem que você representa. Então, um jogador mais experiente da mesa, que detecta que um jogador é iniciante, ele pode tentar explorar esse desconhecimento do jogador iniciante. Então, finja que você sabe, não fale nada, tome suas decisões e vai para o jogo. Isso tudo que você aprendeu aqui é a pontinha do iceberg do que é o poker, porque o poker é mais profundo, mais legal do que isso, porque o próximo passo é se aprofundar nas estratégias. Se estivesse comparando com o xadrez, até que você aprendeu os movimentos do xadrez, mas para se tornar um mestre é muito mais além, são pensamentos avançados, jogadas avançadas, mas por esse bloco é só. O importante era aqui deixar você pronto para ir agora correndo para um clube de poker, ou sentar para jogar poker com seus amigos e se divertir muito. E o poker tem uma coisa muito legal que você vai perceber, é que na mesa você aprende muito. As pessoas debatem, as pessoas comentam, então a cada partida de poker você vai evoluir e vai se tornar melhor. Então é isso aí, desejo que você se divirta muito e espero te encontrar nas mesas de poker para jogar contra você. E agora que você já sabe um pouco de como eu penso, você tem vantagem sobre mim, hein? Então, um abraço aí de toda a nossa equipe.